Bem-vindos a mais um podcast Desabafo de Mãe. Esse espaço gostoso que a gente usa para compartilhar aqui muitas histórias desse universo materno-infantil e também, claro, muitas dicas, muitas informações preciosas. Vocês estão gostando aí, não tá? Tem gente que sempre pede lá nos inbox temas e sugere também pessoas para vir aqui. E claro, sempre tem um convidado bem especial. Deixei caixinha de pergunta para vocês essa semana aí sobre sono infantil. E é exatamente sobre isso que a gente vai falar hoje. Tem muitas dúvidas, muitas dúvidas. Que hora que a gente coloca para dormir? Se tem alguma receitinha mágica, alguma dica mágica aí pra gente realmente ter aquela paz depois que a gente é mãe. E aí, tem? Não tem? Hoje nós vamos conversar com uma convidada bem especial e que é fera nesse assunto. Aliás, ela entende muito sobre maternidade. Então nós vamos conversar aqui e bater esse papo. E hoje eu estou com a Renata Melgaço. Então seja bem-vinda, Renata. Obrigada, Diana. Muito obrigada a todos. Quero agradecer a participação nesse programa tão especial e que consegue acolher tão bem as famílias nesse momento, que é um momento difícil, é um momento delicado, e quanto mais apoio e conhecimento científico a gente tiver, melhor para tornar esse puerpério mais tranquilo. Muito obrigada pelo convite. Imagina, a gente que agradece você vir aqui e dar essa consultoria pra gente. Vai ser uma consultoria bem legal, viu? Porque tem perguntinhas aqui bem interessantes e que eu tenho certeza que é comum à grande maioria das mães depois que tem filhos. A gente, assim, desde quando a gente fica, né, gestante, a nossa preocupação com o sono é grande, né? Todo mundo fala assim pra gente, dorme antes, porque depois vai ser mais difícil. Isso é verdade? Então, isso é uma verdade que a gente escuta, mas quando a gente tem conhecimento sobre sono, sobre fisiologia do sono, a gente sabe o que esperar de um bebezinho. Então, a gente precisa desmistificar que a criança acorda somente de 3 em 3 horas, que ela mama somente de 3 em 3 horas e entender o processo fisiológico do organismo do bebê. Então, quando a gente compreende esse processo, a maternidade se torna mais leve, porque você já sabe o que esperar do seu filho. Gente, e quem tá falando aqui, deixa eu ler aqui pra vocês o currículo. Eu tô tendo que ler, sabe por quê? Eu tô trazendo gente tão graduada aqui pra vocês, que a gente não consegue decorar tudo que essas pessoas estudam. É muita coisa, é muito currículo aqui. Então, deixa eu apresentar pra vocês a Renata. Ela tem mais de 15 anos de experiência, ao mesmo tempo que eu, coincidência, tem 15 anos, meu filhote nasceu e também eu tô nesse mundo aí materno. Então, ela tem 15 anos também, é mestre pela Faculdade de Medicina da UFMG e especialista em assistência hospitalar ao recém-nascido. É consultora do sono infantil e certificada por isso. Além disso, ela é fundadora da consultoria Crescer Bem. A gente vai falar sobre a Crescer Bem aqui, porque ela ajuda aí muitas mamães, muitas famílias. E ela também trabalha com amamentação, desmame gradual. Então, nessas questões aí familiares e da maternidade. Então, agora sim está apresentada e agora sim a gente vai começar, né? É porque é tanta ansiedade pra gente falar sobre sono que a gente até tupelei aqui e já esqueci de apresentá-la. Mas então, vamos lá. Deixaram bastante perguntinhas aí e ainda dá tempo, porque a gente vai postar se você tá vendo pelo ao vivo do YouTube, você pode colocar aí perguntinhas que não estão aqui, se tiver mais alguma dúvida, e a gente vai responder pelo ao vivo. E depois, mesmo se você ver esse vídeo já passado ao vivo, pode deixar também, que a Renata, né, Renata? A gente combinou, responde também para vocês. Pode deixar no meu Instagram, no Instagram dela também, ela vai deixar daqui a pouco o Instagram para vocês acompanharem, deixar perguntinhas sobre o sono, que ela é muito disponível, apesar de ser muito ocupada. Então, primeira perguntinha que eles deixaram lá e a gente já vai começar o assunto por ela. Qual o momento ideal para fazer rotina do sono? Rotina do sono a gente já planeja desde a gestação, como que vai ser, ou a gente vai encaixando a rotina à medida que o bebê cresce. Tem um momento ideal para falar assim, não, ó, agora vai dormir tal horário, vai acordar tal horário, ou isso o bebê é que dita? Isso. Então vamos lá. Quando a gente fala de rotina do sono do bebê, a gente precisa compreender que cada organismo reage de uma maneira. Claro que a gente tem um padrão esperado
para cada uma das idades. Mas é importante a gente lembrar que vários fatores vão influenciar. Então, se é uma casa que os pais trabalham à noite, isso vai impactar. Se é uma casa que tem mais do que um filho, vai impactar. Se são crianças que dormem juntas no mesmo quarto, isso vai impactar. Então, a gente precisa considerar o contexto. Então, o que eu sempre sugiro para as famílias? Conheça sobre sono, tenha informação adequada sobre sono do bebê, mas o processo de organização de rotina, ele vai sendo criado à medida em que o bebê chega na nossa casa. Então, o bebê nasceu, a gente começa essa organização de rotinas. Lembrando que o bebê até 3 meses de vida, ele não tem ciclo circadiano, ou seja, ele não sabe o que é dia e o que é noite. Diante disso, muito dificilmente a gente vai conseguir estabelecer de maneira rígida uma rotinazinha para essa criança. Então, nos primeiros 3 meses de vida, a gente vai compreendendo como é a resposta do organismo desse bebê, mas a gente já pode começar a criar rotinas, hábitos, horário de banho, horário de organização daquele dia a dia. As mamadas, elas começam a partir ali do 1º, 2º mês a se tornar mamadas com uma regularidade mais constante, coisa que no 1º mês dificilmente acontece, porque o bebê ele vai para o seio materno por diversos motivos. Não é só para nutrição. Ele vai para o seio materno para nutrição, para aconchego, carinho, necessidade de sucção. Então, por isso que o primeiro passo é a gente desmistificar a ideia de que o bebê mama, dorme e que mama de 3 em 3 horas. Porque aí a família tem aquela ideia assim, ele vai mamar, vai colocar no berço, vai adormecer por 3 horas, depois ele vai acordar novamente, vai mamar, vai adormecer e assim mais 3 horas, e nessas 3 horas eu vou resolver minha vida. Eu vou arrumar a casa, eu vou cozinhar, eu vou tomar banho, e aí quando o bebê chega a gente vê que isso não é verdade. O bebê nos primeiros 3 meses de vida, ele vive a esterogestação. O que é isso? É o momento da gestação fora do útero. É um processo de adaptação do bebê para fora do útero. Então, tudo que eu puder reproduzir o ambiente uterino é o mais adequado. E como é um ambiente uterino? Aconchegado, quentinho. E onde que eu tenho isso? No colo. E quando eu falo colo, eu não estou falando só do colo da mãe. A gente tem o colo do pai, a gente tem o colo dos avós, a gente tem o colo da rede de apoio que vai estar ali com aquela mulher, já que no processo do aleitamento materno, quando é no seio, é feito somente pela mãe. Olha, gente, eu amo a esterogestação. Eu sou muito apaixonada com isso. E é tão pouco falado aqui no Brasil, né? Pouquíssimo. Eu falo que se as mães descobrissem exatamente sobre a esterogestação e lidassem com isso, né, de forma natural e padrão, assim, todas as mães lidam com a esterogestação, entendem que aquele bebê está num processo de adaptação e que não é algo que você vai implementar ali uma rotina e pronto, vai ser aceito. Não, é uma adaptação. É uma adaptação nossa ao bebê, mas principalmente do bebê saindo de uma vida uterina para uma vida aqui fora. Então, ele está sendo gerado aqui, né? Isso. Inclusive, os estudos mostram que o bebê humano, ele teria que ter 12 meses, né? Exatamente. Fala sobre isso pra gente. Isso. A gestação, hoje, então, a gente entende ela como uma gestação de 12 meses, onde durante 9 meses ele fica na barriga, mas 3 meses a gente precisa reproduzir esse ambiente uterino para o nosso bebê. Então, a gente utiliza de artifícios, já que o bebê, na nossa gestação, né, de seres humanos, acontece em 9 meses, então a gente reproduz esse ambiente. Como? Usando ruído branco, que é o barulho do útero, a gente utiliza do swaddle,
que é o charutinho, onde a gente mantém o bebezinho na posição uterina, sling, contato pele a pele, tudo isso para adaptação ao meio externo do recém-nascido. Inclusive a sucção, né? A sucção. Né, ela é exatamente faz parte do processo. É um dos processos aí dos 5 S's, né, que são apresentados pela extragestação, que é de adaptação do bebê fora do útero. Então, assim, é apaixonante. Gente, eu não sei se vocês ficam apaixonados com isso, mas eu fico. Eu fico apaixonada com a extragestação. Como que eu não conheci isso antes, né, do João nascer, e como que isso fez diferença depois que a Maria nasceu e eu pude usar nela essas 5S. Por isso que às vezes a gente vê vídeos, por exemplo, na internet, né, o bebê, ele tá ali chorando, aí você chega perto do ouvidinho e faz aquele né, e o bebê se acalma. Ou então ele tá ali chorando, aí ele consegue levar a mãozinha na boca, suga, se acalma. Então, assim, ou ninar, né, o próprio ninar, né, porque o bebê, ele não fica ali estático, né, dentro do útero. Então, é importante a gente lembrar que durante a gestação, durante 9 meses, essa mulher ninou o bebê. Então, imaginem essa gestante caminhando no dia a dia. Então, no movimento do caminhar, o que ela está fazendo com o seu bebê? Ninando. E aí é muito comum a gente escutar. Então, quando esse bebê nasce, não pode pegar no colo, tem que ficar no berço. Gente, durante 9 meses a gente ninou esse bebê. Como que a gente quer que esse bebê agora saia dessa barriga e fique no berço, sozinho, largado, num ambiente frio, sem aconchego? Isso não vai acontecer. Sim, e essa memória uterina, ela não acaba com 3 meses, né? Estudos mostram que nós, adultos, também temos memória uterina. Exatamente. Então, hoje, quando a gente vai andar de carro, por exemplo, dá aquele soninho. Sim. Quando a gente tá ouvindo uma música ali monótona, que é, né, o que né, essa música constante, né, contínua, também dá aquele soninho. Então, assim, a gente ainda tem memória uterina. Agora, você imagina um bebê que acabou de sair, né? O que ele tem de memória é somente a vida uterina. Então, isso faz muito sentido. Foi muito bom a gente falar disso agora no início, para falar de sono, porque faz muito sentido a gente falar de extragestação dentro dessa rotina que a gente tem que adaptar para o bebê dormir melhor, né, Renata? E por que isso faz todo sentido? Porque se eu retiro esse bebê do útero, de um ambiente já conhecido por ele, e não reproduzo esse ambiente, a chance dos despertares acontecer de maneira mais frequente, ela é muito maior. Então, além do aconchego ali do útero, que quando esse bebê sai, se eu não reproduzir, ele vai perder, o bebê tem um reflexo que se chama reflexo de Moro. Então, quando ele tá solto, ele tem alguns espasmos, né, que é aquele espasmo de assustar, e esse espasmo faz com que o bebê desperte. Então, se eu sei disso, se eu tenho esse conhecimento, eu consigo, então, lembrar que eu posso fazer o charutinho ali para aquele bebê, para inibir o reflexo de Moro e, com isso, tornar o ambiente mais seguro e confortável para o adormecer. Quando a Diana fala da técnica dos 5S, foi uma técnica desenvolvida para reprodução do meio uterino, que a gente atua com 5 ações para o nosso bebê. São ações em inglês, mas que em português seria realizar o charutinho, que é envolver o nosso bebê, lateralizar o nosso bebê, que é o posicionamento do útero, o balancinho, que é o movimento da barriga, o ruído branco, que é o shhh, e é o barulho do útero, e a sucção, que é o 5º elemento, onde eu consigo reproduzir, então, a esterogestação. Fantástico, fantástico. Amei. Vamos para mais uma perguntinha, então? Tenho gêmeos de 10 meses. Aí aqui são 2 crianças, né? Um bom para dormir desde que nasceu, mas a menininha acorda toda hora. O que fazer? Essa pergunta eu adoro receber e eu sempre recebo. Gente, olha só, mesmo ambiente, mesma família, mesma mãe, um acorda e o outro dorme. Por quê, Renata? Porque somos seres humanos e é assim mesmo. Então a gente precisa trabalhar, entender o organismo desse bebê para saber por que um dorme e o outro não dorme, tá? Provavelmente, a que não está dormindo, a gente precisa ajustar melhor essa rotina dela.
tá? Provavelmente tem algum desajuste de rotina. Mas é a mesma rotina do menino. Ok, às vezes o menino tem uma facilidade maior no processo de adormecer e que a menininha precisa de ajustes melhores. Então é a gente entender todo o processo da rotina. Por que é muito comum as famílias falarem comigo assim, o meu filho acorda de hora em hora, né? Brincam até que é igual telecena, de hora em hora, tô super acostumada. O ciclo de sono do bebê, o ciclo completo, ele perpassa por mais ou menos 45, 50 minutos. O que significa isso? Praticamente 1 hora. Então, o bebê, ele começa por um sono que é chamado sono no REM, que é o sono um sono mais profundo, onde o bebê faz toda a restauração do organismo, da parte muscular do corpo, e depois de 30 minutos nesse ciclo, ele passa mais 15, 20 minutinhos em um sono que se chama sono REM, que é um sono um sono mais superficial que faz toda restauração e desenvolvimento neurológico, que é tão importante quanto o desenvolvimento muscular do nosso bebê, de corpo e de crescimento. Porém, quando o bebê ele não completa esse ciclo todo, parte do sono fica prejudicado. Então, quando as famílias falam assim, meu filho acorda de hora em hora, provavelmente o que está acontecendo? Ele passou pelo ciclo completo, que dá quase 1 hora, 45, 50 minutos, e quando ele passa pelo ciclo completo, ele tem um leve despertar, que a gente chama de microdespertar. E que todas as pessoas têm esse microdespertar. Por exemplo, a gente adulto, a gente tem esse microdespertar, que é aquele momento em que você acorda, abre os olhos, vira de lado e dorme de novo. Acorda, puxa a coberta, vira de lado e dorme de novo. Só que a gente consegue voltar a dormir. E o bebê ainda está ajustando o seu organismo e ele não consegue voltar a dormir. Então, por isso, esses despertares acontecem ali próximo a 1 hora de sono do bebê. Então, tem bebês que conseguem emendar um ciclo no outro e, por isso, eles conseguem fazer um tempo de sono maior. Provavelmente o caso de um dos bebês. O outro bebê, ela desperta nesse micro despertar. E o que eu preciso fazer para ajudar? Ajudar ela a emendar um ciclo no outro. Como? Ninando novamente. Nina novamente, até ela conseguir passar várias vezes pelo mesmo ciclo, que é por vários ciclos de sono, que é o que vai dar horas maior de sono aprofundado ali, sem ter esses micros despertares. Mas é comum algumas crianças demorarem um pouco mais no processo e outras, esse processo acontecer de maneira mais rápida. Mas assim, nunca separar esses gêmeos, né? Mesmo que um esteja acordando o outro, mas deixá-los ainda próximo. Exatamente. E ajustar, como você falou, ajustar uma rotina. Exatamente. Legal. Então, mais uma aqui. Júlia mandou: bebê de 5 meses dormia bem, acorda toda hora, literalmente, é o que a gente falou, né? Uhum. Sobre esse despertar. Mas ele dormia bem, agora acorda. Provavelmente deve ter aí alguma questão com o salto dessa fase, com essa mudança de 5 meses. Você acha que pode ser? Porque antes ele dormia bem e agora não? A regressão do sono, talvez? Isso. A gente tem um processo que se chama regressão de sono e que acontece nas crianças. São saltos e picos de crescimento e desenvolvimento que acontece e faz com que a gente tenha, por um momento, uma pior qualidade do sono. Por que isso acontece? Porque em um determinado momento a criança às vezes tem um estirão de crescimento, às vezes essa criança tem um desenvolvimento de algo, de uma atividade que ela não fazia e agora começou a fazer, começou a engatinhar, começou a rolar, começou a andar. Tudo isso traz uma demanda maior de energia e faz com que o bebê demande de nutrição numa quantidade maior. Isso é muito comum de acontecer. Então, esse bebê vai acordar mais vezes.
mais vezes para mamar, mais vezes porque essa criança agora ela tá ansiosa com esse novo processo de engatinhar ou de andar, e isso faz parte do desenvolvimento. É como a gente, se a gente tem um evento, se a gente tem um lançamento, se a gente tem algo, a gente fica super ansioso e não consegue dormir. O bebê acontece a mesma coisa, não nesse grau de raciocínio que a gente tem, Sim. mas no entendimento de querer treinar essa nova habilidade. E com isso ele desperta mais vezes. O que fazer nessas situações? Então, treine o seu bebê nessa nova habilidade. Então, se a habilidade é engatinhar, treina muito durante o dia, esgota essa ansiedade do bebê de fazer essa nova habilidade para que ele consiga entrar mais relaxado para o processo de sono noturno. E tente sempre manter o máximo possível a rotina organizada. Isso vai ajudar que a gente passe por esse salto de crescimento ou de desenvolvimento de maneira mais tranquila. A previsibilidade para o bebê é muito importante, né? É fundamental. O bebê, ele não conhece o tempo do relógio. Isso é super importante. Eu tenho alguns exemplos que a gente monta uma rotinazinha com o objetivo da criança entender a sequência das ações, já que ela não conhece o tempo do relógio. Eu sempre gosto de trazer como exemplo, você que está aí na sua casa, se você tem uma organização, então eu sei que nós estamos aqui gravando, depois eu saio daqui, aí pego as minhas crianças na escola, então essa é a minha organização. Se no meio do caminho o meu pneu fura, eu me desorganizo completamente, porque eu tenho a minha rotina. Porém, eu sou adulta, então eu consigo fazer contato com uma babá, com alguém que vai me ajudar e eu vou me reorganizar. A criança, ela não sabe fazer isso. Então, se hoje eu dou a comidinha, depois dou o banho, depois eu dou o mamar e a criança dorme. Amanhã eu dou o banho, depois dou o mamar, depois dou a comidinha e ela dorme. Ela não entende que momento ela vai dormir, que momento ela vai comer. Então isso desorganiza e deixa essa criança mais agitada. E eu tive uma situação linda de uma criança que a gente atendeu na consultoria do sono, que a mãe gravou pra gente ela falando assim, filho, vamos comer? Aí ele fala assim, mamãe, eu não quero. Era uma criança de quase 2 anos. Não quero. E aí ela falou, mas filho, você adora comer. Ela falou assim, depois de comer tem banho, dedê e mimi. Então depois de comer tem o banho, tem a mamadeira e tem o dormir. Uhum. Ele queria fugir do dormir. Ele queria fugir do dormir. Não vou comer. Então eu não vou comer, porque aí eu vou fugir do dormir. Então, você vê que a criança entende o processo. Isso traz uma tranquilidade muito grande para ela, já que ela não conhece o tempo do relógio. A Maria, quando ela era bebezinha, eu gostava de deixar a cadeirinha de alimentação dela no chão. Uhum. Né? Sempre foi assim, uma prática que a gente fazia em casa. E ela, quando ela ficava com fome, o que ela fazia? Ela engatinhava e sentava na cadeirinha. Assim, era o relógio dela, né? Sim. A fome, né? Regulava ali o relógio dela. E ela sabia que, né, nessa hora ela tinha que ir pra cadeirinha, porque aí na cadeirinha ela ia ganhar a comidinha. Exatamente. Então é bem isso mesmo, né? Eles acostumam com aquela rotina e se torna previsível para eles, se deixa mais seguro e logo vai ter resultado também na questão do sono, né? Exatamente. Muito bacana isso. Deixa eu te perguntar uma coisa que me surgiu aqui agora. Meninas e meninos, tem alguma relação de dorme mais, menino dorme melhor ou menina dorme melhor? Tem alguns estudos que mostram que crianças, bebês meninos, sugam com uma força de extração maior e automaticamente a gente tem uma qualidade melhor de sono. Entretanto, na minha prática clínica, isso não está em estudo científico, eu vejo problemas relacionados ao aleitamento materno com maior frequência em meninos. Já as meninas, eu tenho uma demanda maior de atendimento de sono para as meninas. Olha que interessante isso. Por que você acha que no seu caso, sim, isso acontece? Acho que pode ser o fator de
atividades mesmo, então eu vejo em meninas maiorzinhas, então meninos gastam mais energia e acabam conseguindo relaxar um pouco mais à noite, meninas normalmente são mais tranquilas, pode estar relacionado à força de extração, de sucção também, que a gente consegue perceber na prática clínica, tá? De atendimentos. Normalmente os meninos com uma força maior de extração, de novo, isso a gente não tem estudo científico, mas o que a gente percebe na prática clínica. Então, pode sim ter essa relação, mas de fato, eu recebo para a consultoria do sono muito mais meninas do que meninos. Olha que interessante, né? Mais uma perguntinha aqui. Quais os impactos para o bebê dormir só no colo? É positivo ou não? Então, vamos lá. Ai, meu Deus, eu lembro tanto do João. O João, ele dormiu no colo até 2 anos. Entendi. E ele amamentou até 2 anos, mas até 2 anos era no colo, em pé, ninando. Entendi. Então, vamos lá. O que é bom para você que está em casa? É desconfortável estar com a criança no seu colo? É cansativo? Dói a coluna? Você se sente confortável com isso? Sim, me sinto confortável. Ótimo. Então é o melhor que tem para você. É, né? O melhor que tem para a sua família, para você. Ele só dorme comigo ninando em pé. Provavelmente isso não é confortável para você. Sim. Então a gente precisa ajustar para que a gente possa ter uma tranquilidade, uma felicidade para essa família. Então, tem famílias que não gostam de fazer a criança dormir no colo. Então, para essa família, eu vou ajustar o soninho no berço. Agora, tem famílias que amam, porque a criança vem no colo, mama, em 5 minutos está dormindo e 7 já está no berço. Então, ótimo. Tá tudo bem para essa família? Tá tudo bem. Então, a gente segue dessa maneira. O importante para que a criança tenha uma boa qualidade de sono é a gente poder trazer segurança no processo de adormecer. Mais exemplos, eu falo que educação de adulto a gente traz com exemplos reais. Se você está em um sítio que você não conhece, nunca foi, eu falo assim, olha, você vai deitar agora, vai dormir e eu vou deixar as portas abertas. Você vai dormir bem? Por quê? Porque eu tirei a sua segurança. Mas a segurança da criança não é a casa com a porta fechada. É ter alguém próximo, acolhendo, trazendo acolhimento e segurança no seu processo de adormecer. A segurança da criança é um adulto. Normalmente os pais, ou babá, enfim. Então, traga segurança para o seu filho. Se for no colo e isso te faz bem, ok. Se isso não te faz bem, então a gente vai ser no bercinho, começando colocando a mãozinha em cima, e à medida em que a criança vai adaptando, a gente vai tirando esses acessórios para fazê-la dormir. É muito comum a gente escutar que se a criança dormir no colo, ela vai dormir para sempre no colo, isso nunca vai acabar. Gente, tudo passa e tudo são fases. Se você tá bem, se você tá feliz e isso não impacta no sono do seu filho, siga em frente. Recente eu falei com meu filho assim, de 6 anos, eu falei, filho, a mamãe vai dormir aqui hoje com você, vai deitar aqui com você. Ele falou assim, mamãe, eu já sou grande, dá licença. 6 anos, já passou a fase. Então, é importante você curtir e ver se isso não está impactando no sono do seu filho. Se não, a gente pode seguir tranquilamente. Isso é tratar a maternidade de forma leve, gente. Isso é que eu falo sempre. Todo podcast, assim, graças a Deus, Deus tem abençoado com convidadas que trazem essa leveza na maternidade, né? Não é uma imposição, não é assim, tem que fazer desse jeito, só vai funcionar desse jeito. Se você não fizer, você não é boa mãe. Pelo contrário, é assim, ó, faça o que tá fazendo feliz, né? Aí que faz sentido para essa família. Então, essa
resposta sua foi fantástica. Sim. E que bom que você tem isso no seu coração e que você leva isso para tantas mães, essa leveza, porque o mais difícil é depois a gente tratar essas mães com as sequelas que elas ficam por causa de uma maternidade imposta, né, a qualquer custo, né, com culpas, né, nossa, não tô fazendo certo. E o podcast não é para falar, olha, eu tô fazendo certo ou errado, não, é para ver se aquilo que você está fazendo está sendo bom para você ou outras formas de se fazer, né, outras formas de deixar aí o bebê dormir por mais tempo e tal, mas que vai encaixar aí na sua realidade também, sem tirar o seu sono de mãe, né? Porque exatamente, eu acho que é isso, assim, o que encaixa na sua vida e na sua realidade, isso é o mais importante, porque se existisse uma regra única ia ser fácil, né? Então eu poderia passar aqui uma lista de regras, o que se deve, o que não se deve fazer e estaríamos com todos os problemas resolvidos, mas nem acho que é infelizmente. Graças a Deus, a regra não é assim, porque cada família tem a sua particularidade e é isso que faz a diferença nos atendimentos. Isso me lembrou a questão da cama compartilhada, sim, inclusive para crianças maiores. Até tenho situações de crianças de 8, 9, 10 anos em consultório que a mãe leva, né, com uma demanda ali da criança tá muito insegura de passar para outro quarto. Então eu queria que você falasse sobre isso, sim, sobre cama compartilhada para um bebê, né, que tem aí alguns riscos, mas sobre essa cama compartilhada também, quando a criança já acostuma a adormecer, né, na cama dos pais e depois normalmente leva para o outro quarto. Tá. O que tem de positivo, o que tem de negativo e qual que é a sua visão sobre isso? Então vamos lá. Até 1 ano de vida, quando a gente fala de cama compartilhada e segurança no processo de adormecer, até 1 ano de vida a gente tem o risco de uma situação que se chama morte súbita do recém-nascido. O que é isso? Morte súbita é aquela morte relacionada ao ambiente em que a criança adormece. Morte por asfixia, sufocamento. Tá certo? Então, até 1 ano de vida, devido ao risco de sufocamento do bebê, não é indicado cama compartilhada, mas a literatura mostra que crianças que fazem quarto compartilhado até 6 meses de vida, diminui o risco de morte súbita. Tá? Então, esse é o primeiro ponto importante. Seria deixar dormir ali com um bercinho lateral de cama. Exatamente, ou até bercinho acoplado. Lá na loja a gente até indica o Moisés, que é aquele Moisés rígido. Adoro. Você consegue colocar realmente em cima da sua cama, se você tem uma cama, né, grande, que não tem risco, ou então colocar ali do ladinho da parede, encostado, né, a cama na parede, coloca o Moisés, e aí o Moisés vai limitar a questão de você não virar sobre exatamente o bebê, né? Então, essa questão de fazer a cama compartilhada até 1 ano, usando desses artifícios, exatamente, é seguro. É seguro e te auxilia. Berços que acoplam na cama também podem ser utilizados, ou o bercinho comum que você já tem na sua casa. A partir de 1 ano, a gente já, na literatura, já não evidencia mais esse risco de morte súbita do recém-nascido. Então, a cama compartilhada, ela pode ser avaliado conforme o seu desejo. Como é isso hoje para o casal? Né? A gente precisa entender que também existe um casal por trás dessa relação. Como é o ambiente em que vocês adormecem? Tem televisão no quarto? Tem suíte? Vocês usam a suíte à noite? Porque se isso acontece, eu prejudico o sono da criança. Tá? Outros fatores, como é o comportamento desse casal? A mãe ou o pai ronca? Porque se ronca, isso atrapalha o processo de sono do bebê. Então é super importante. Quando a família chega para mim com cama compartilhada, eu sempre quero entender esse contexto todo. Tem televisão, mas a gente só assiste a televisão depois que o meu filho dorme. Ok, mas a luz, ela perpassa a retina, mesmo com os olhos fechados. Ela pode perpassar a retina e mandar uma informação para a glândula pineal que vai dizer, olha, melatonina, é dia, pode cair a sua produção. E aí, se cai a produção de melatonina, essa criança tem mais despertares. Então, tudo isso tem que ser avaliado. É desejo da família ou não é desejo da família? Às vezes é necessidade, porque a criança acorda muitas vezes. Bom, é porque a criança acorda muitas vezes e a gente não quer. Então, a gente vai, de maneira
carinhosa, de maneira delicada, a gente vai trazendo segurança no processo de adormecer no quarto. Então, como que a gente sugere? Pega um colchão por um mês, dorme ali no quarto do seu filho, fica ali do ladinho dele, tá tudo bem, ele precisa de você nesse momento. São momentos que a criança tem pesadelo, então isso pode estar acontecendo. Então, tira isso da cabecinha dela, traz segurança, adormece ali com ela. Deu tudo certo? Mais uma semana, adormece, quando ela adormecer, você sai do quarto. E se ela demandar, você volta para o quarto. Vão ser semanas cansativas nesse primeiro ajuste? Provavelmente sim. Mas é uma necessidade e é um desejo. Então, a gente vai fazendo a transição aos pouquinhos até com que você consiga sair efetivamente desse quarto, mas trazendo segurança para o seu filho. Esse é o ponto crucial. Chegar, colocar a criança e falar, agora você fica, você já é grande, você tem que ficar, talvez não seja o melhor caminho, e o caminho voltado para o apego seguro e o acolhimento, onde a gente precisa ter para trazer tranquilidade para o sono dessa criança maior. Interessante que eu fiz transição de quarto com um paciente agora há pouco tempo, de 9 anos. Uhum. E quem me pediu pra fazer foi o pai, porque realmente estava interferindo. 9 anos, imagina, gente, 9 anos para um casal, né, ter uma criança dormindo ali e o pai dormia no colchão no chão, e a criança dormia na cama com a mãe. E aí a gente fez a transição, a gente iniciou a transição da seguinte forma: o colchão se tornou do filho, por um tempo, para que ele ainda continuasse naquele quarto. Depois aquele colchão foi pro quarto do filho, o filho começou a dormir na cama dele e a mãe dormiu por um tempo no colchão, perto dele. E depois eles compraram, eles foram no shopping, numa loja, e comprou o que ele queria, que seria um objeto para ele segurar e acender uma luz. Ele escolheu lá uma lanterninha, né, de um personagem que ele gostava, e ele dormia com a lanterninha na mão. Então, se ele precisasse, ele acenderia. E a mãe dele depois me contou que ele não precisava, ele realmente dormia a noite toda, e foi feita assim essa transição, foi bem interessante, e é bem isso que você acabou de falar, ir né, nesse processo, mantendo ainda a criança segura, né, porque simplesmente você falar assim, olha, realmente está fazendo muito mal para nós como casal, né, ter a criança dormindo aqui no quarto, então a gente vai a partir de amanhã, né, eles falam, a terapeuta falou que realmente tá fazendo mal pra gente, ela concordou com a gente vai a partir de amanhã. Não, vamos acompanhar essa família e fazer essa transição aos carinho. Lembra que toda mudança não é fácil pra gente, que nós somos adultos. Imagina pra uma criança, que durante 9 anos permaneceu naquele ambiente seguro pra ele. Sim. Então, é carinhoso, é respeitoso a gente tratar o nosso filho. É o útero que ele ainda tinha, né? Aquele quarto ali que ele acostumado. Às vezes a gente, como adulto, por exemplo, a gente precisa fazer uma transição nessa questão de sono também. Por exemplo, eu dormia só com televisão ligada, né? Quando eu era adolescente, assim. E aí chegou um tempo que eu precisava tirar aquilo, não estava fazendo bem. E aí o tempo para se tirar isso é longo. Sim. Você não consegue, assim, adormecer no primeiro dia que você decidiu, né? Tirar a TV. Agora, você imagina para uma criança que ainda tem, né, essa questão da segurança ainda, né, muito mais volátil do que a gente, né? Exatamente. A gente sabe que as portas estão trancadas, né, igual você falou. Então, isso faz muito sentido, sim. Vamos para perguntinha. Não vai dar para responder tanta perguntinha, gente. Ai, a gente pode fazer uns 3 podcasts. Isso que eu ia falar, podemos abrir mais. Com certeza. Aqui, ó. Miguel tem 3 anos e tem medo de escuro. Acorda aos gritos se apagar a luz. Apagar a luz é necessário, né? É o que você falou aí sobre a questão da produção da melatonina. Mas tem essa questão que eu acabei de falar também. Às vezes dá um objeto para ele segurar ou colocar uma luz mais fria dentro do quarto e aos poucos ir apagando ela também pode ser uma opção, sugestão, né? Isso. Olha só, a primeira coisa é a gente entender por que ele acorda aos berros. Então, o que ele tá tendo? Vamos conversar com essa criança. Tem 2 fatores importantes que podem acontecer nessa idade. O primeiro é pesadelo. O segundo se chama terror noturno.
Tá? São coisas diferentes, mas são coisas que nas duas situações a criança acorda muito, chorando muito, muito ansiosa, muito nervosa, gritando, porque algo está acontecendo ali com ela. Como saber se é terror noturno ou pesadelo? Se eu estiver falando de uma criança que, na hora que eu pego ela, troco ela de ambiente, ela se acalma, fica tranquila, te explica que teve um monstro que passou, pesadelo. Se essa criança, eu pego ela tá chorando, ela tá aos berros, mas ela está com os olhos fechados. Quando eu pego ela não modifica, ela grita do mesmo jeito. E no dia seguinte eu pergunto para ela, filho, o que aconteceu ontem? E ele fala, não sei. Provavelmente é terror noturno. Então, primeiro entender se seu filho está passando por uma dessas duas situações. Se tiver, é importante investigar, é importante ver se é algo mais aprofundado a se fazer, talvez pegando mais orientações com o seu pediatra. Lembrando que para evitar terror noturno e pesadelo, manter uma rotina adequada, evitar televisão próximo ao horário de dormir, evitar brincadeiras muito agitadas próximo ao horário de dormir, já vai te ajudar. Tá? Então, identifiquei que meu filho não tem nenhuma dessas situações, é medo mesmo, acorda assustado. Então, a gente pode começar no processo de adormecer com uma luzinha, e aí, ao invés de luz com cor fria, é cor quente. A luz que menos atrapalha a produção de melatonina são luzes de cor quente. Então, repara, é a que menos atrapalha a produção de melatonina. Não significa que ela não atrapalhe. Tá? Cor quente na literatura a gente tem laranja e vermelha. Azul, verde, branca, amarela não são luzes utilizadas porque essas são as que mais prejudicam a produção de melatonina. Só que o que a gente mais tem de estudo é na luz vermelha. Então a gente pode, por exemplo, colocar um abajur e trocar a lâmpada, ou pegar um bocal de tomada com uma lâmpada vermelha e deixar essa luzinha acesa para evitar a gente resolver um problema e arrumar outro, porque aí cai a produção de melatonina e essa criança acorda várias vezes. Então seria uma opção e aos poucos ir desligando essas luzes. Olha, gente, olha como que eu aprendo aqui. Acabei de anotar essa dica e já aprendi. Minha filha tem 8 anos e ainda dorme comigo. Levo para o quarto dela, mas ela volta de madrugada. Bem parecido também com o que a gente acabou de falar. Gostei muito do tema. Minha filha tem 9 meses e só dorme no colo e andando. Se senta, ela chora. Eu estou exausta. Imagina. Então, eu já ia falar, provavelmente isso é uma situação que é problema para a mãe, porque 9 meses caminhando é muito difícil, é muito pesado e é muito cansativo. Então, primeira sugestão nós vamos parar de andar com essa criança. Como? Se eu paro, ela chora, beleza. Então, a gente tem como sugestão, caminha. Começou a relaxar e querer adormecer, para. Chorou? Caminha de novo. Acalmou? Para. Deu certo, fez isso uma semana, deu certo. Então, agora a gente vai sentar. Então, já paramos de andar. Começou a adormecer, senta. Chorou, levanta. Começou a adormecer, senta. E assim a gente vai fazendo a transição. Então agora eu já parei de caminhar e já sentei. Ufa, metade do caminho nós já caminhamos. E depois ela vai entrando numa rotina adequada, adormecer rapidamente e ser colocada no berço. Ai, delícia. Olha como que isso é bom. Parece tão facinho, né? Parece facinho. Mas aqui, não é difícil mesmo, tá? Depois que você fala assim, você toma a decisão, fala assim, olha, eu vou fazer dessa forma gradual e com carinho, igual você disse, com amor mesmo. Não é aquela forma desesperada, não, a partir de amanhã já não levanto mais. Exatamente. Não, pode chorar o que for que eu não vou levantar. Olha, engraçado que eu tenho uma lembrança, porque eu te falei que João, ele foi até 2 anos em pé, andando, e só dormia assim. E aí, teve um dia que eu fui para um sítio, era Réveillon, eu fui para um sítio, e a madrinha dele, né, que é uma super amiga minha, Michele, ela falou assim, Diana, ele tinha, tipo, 1 aninho, isso é manha, eu tenho certeza que ele vai dormir comigo.
Eu vou deitar com ele vai dormir comigo. Falei, tá bom, eu vou deixar você tentar. Porque eu já tinha tentado, né? Mas eu vou deixar você tentar. E aí, eu tenho um arrependimento, sabe? Porque eu fiquei do lado de fora, mas assim, eu consigo ouvir os gritos dele hoje. Eu sei que a gente não precisa viver com essas culpas, né? Eu tentei acertar nesse momento. Mas assim, ela saiu de lá, acho que umas 2 horas depois, ela chorava mais que ele. Porque ela ficou muito sentida de ter feito, de ter tentado e falado, né, que aquilo era porque eu não conseguia fazer e que ela ia conseguir fazer. E ela viu que realmente não era. Porque não é porque ela não tentou, mas era porque não era a forma, né? Tinha que ser um processo, tinha que ser a transição. Isso. No caso dele foi assim, depois de 2 anos ele mesmo não queria mais aquele colo, né? Mas há formas de se fazer isso e realmente eu não fiz da forma certa, né? Mas tá tudo bem, porque a gente, como eu disse, assim, não tem fórmula certa ou errada. Sim. Mas a gente tenta sempre acertar. Mas lembra, de maneira carinhosa, de maneira gentil, de maneira acolhedora, vai ser a melhor maneira para os nossos filhos. E lembra que isso é uma transição, não vai ser de um dia para o outro. Isso é super importante. Eu já sei a resposta, mas olha, deixar chorar não é uma opção, né? Não é uma opção. Para ajudar a criança a dormir. Não é. Existem autores que trabalham com linhas de treinamento de sono, que são métodos que a gente deixa a criança chorando para que ela possa aprender a adormecer sozinha. Até funciona. Ela até adormece sozinha, mas ela adormece entendendo que ela foi largada, né? Abandonada. Então, ela aprende através do abandono. Então, ela chora no primeiro dia, ela chora 1 hora, no segundo dia, ela chora 40 minutos, depois 30 minutos, depois ela fala, não vou chorar mais, porque não adianta eu chorar, ninguém vai chegar. Então, ela até dorme, mas a gente já tem alguns estudos mostrando que essa criança, ela se torna ela pode se tornar possivelmente um adulto inseguro, Sim. um adulto dependente emocionalmente. Por quê? Porque ele foi abandonado. Sim, a psicanálise fala muito disso. Exatamente. Esse sentimento, porque o nosso cérebro ele não consegue entender, né, que o que a gente sente realmente é percebido pelo nosso cérebro, né? Exatamente. Então, é o sentimento de abandono mesmo, Exatamente. Como se fosse alguém deixando ali sozinho. Para aquela criança, isso faz muita diferença na vida adulta, vai trazer, sim, uma insegurança, Exatamente. Né? Que quando a gente vai estudar ali profundamente, tem também esse fundo também, às vezes sim. até, né, da mãe tentando acertar, mas, gente, não tente acertar a base do choro, né? A base do choro. E, assim, é importante, na verdade, eu até falo assim, não é nem talvez a base do choro, é a base do abandono. Porque o choro é o meio que a criança tem de se comunicar. Então, se ela senta, ela até vai chorar. Mas você vai conversar, filho, a mamãe tá aqui, tá tudo bem. A mamãe tá aqui com você. O choro é mais ou menos assim, mamãe, eu tô dizendo que eu não gostaria que fosse assim, só que eu não tenho palavras para expressar. Mas quando você acolhe esse choro, é diferente de você trabalhar o abandono. Então é bem legal isso. Sim, vamos ver se dá mais algumas perguntinhas aqui para o nosso tempo. Gêmeos, deixa eu pegar aqui mais. Claro ou escuro? Devo fechar as janelas nas sonecas? Bom, como que eu devo conduzir a soneca do bebê? Lembrando que até 3 para 4 meses de vida, o bebê não tem ciclo circadiano. Então, ele não sabe o que é dia e o que é noite. Diante disso, nesses primeiros 3 meses, eu vou auxiliar o bebê nesse processo. Então, como que eu vou fazer? Sonecas, que são os soninhos do dia, sonecas no claro, sono noturno no escuro. Já a partir de 3 para 4 meses, esse bebê já cadenciou o ciclo circadiano, já sabe o que é dia e o que é noite, a gente pode manter soneca e sono noturno no escuro. A interferência de telas, ela tem a ver também com a questão da produção de melatonina? Tem. Qualquer claridade, tela de celular. É muito comum as mães falarem assim, o meu filho dormiu, eu não consigo colocar ele no berço de cara, preciso ficar uns 20 minutos ali para ele aprofundar no sono. E aí eu fico vendo WhatsApp, mensagens, etc.
mesmo com os olhos fechados, a luz perpassa a retina. Então, essa luz do celular está atrapalhando a produção de melatonina do seu filho. Então, entrou para o quarto para fazê-lo dormir, é sem nada. Telas a gente tenta evitar do período da tarde para frente, se não for possível, pelo menos as 2 horas antes da criança adormecer. Assim como televisões, celulares, luzes externas, etc. Uhum. E teve uma perguntinha também, eu não localizei ela aqui, mas eu lembro que eu li lá no Instagram, que foi a respeito do bebê adormecer no seio da mãe. Se isso é benéfico, se traz algum, né, malefício, ou se pode deixar durante um tempo. Eu escuto muito quando a mãe fala assim, eles falam que é um hábito ruim de sono, que é o bebê dormir mamando no seio. Eu escuto muito isso das mães. Gente, a associação negativa de sono, que é a palavra que elas usam comigo. Associação negativa de sono é o que faz mal. Dormir em um ambiente seguro, mamando, sugando, que é uma necessidade fisiológica do bebê, nunca pode ser uma associação negativa de sono. Então, a associação negativa de sono, lembre-se sempre, é aquilo que faz mal para o seu bebê. Qual seria um exemplo desse? Criança dormir assistindo televisão. Isso é uma associação negativa, porque de fato isso faz mal. Agora, a criança que adormece no seio, aquele ambiente está tão seguro, está tão aconchegado que ela adormece. Ninguém adormece em um ambiente inseguro. Então, se ela adormeceu, colocou na posição de arroto e voltou para o berço. Tá tudo bem. Se isso não causa prejuízo e desconforto para você. Tá? Então é sempre importante a gente entender o contexto. E quando causa esse desconforto? Quando a mãe quer deixar de ter essa associação? Sim. Então a gente pode dar o seio um pouco antes do horário da criança adormecer. Porque se a gente der o seio próximo ao horário, ela vai adormecer no seio. Mas e se ela dormir? Acorda? Não, se ela dormir, você tira o seio e já coloca ela no berço. Mas aí é ideal a gente inverter um pouquinho a rotina. Por exemplo, você pode dar o seio, depois trocar a roupinha, colocar o pijaminha e colocar a criança para dormir. A gente consegue fazer rotinas de algumas maneiras. Uma delas é fazendo o seio e o adormecer. Outra maneira seria adormeceu, acorda o seio. Então, a gente tem como dar o seio ao acordar ou ao adormecer. Então, se é algo que incomoda a mãe, a gente pode dar o seio no momento em que a criança acorda. E aí, no ritual de sono, seria ali próximo às 18 horas, para ela estar dormindo próximo às 19. Me conta uma coisa, Renata, como que funciona a consultoria do sono? Assim, ela é um combo? Uhum. É um combo para a mãe, que vem amamentação e sono? É contratado separado? Então, são atendimentos separados. E todas as vezes que a mãe me procura na consultoria do sono, eu tento entender o processo. É um bebê de 1 mês que acorda muitas vezes. Opa, como que tá a amamentação? A gente ainda tá lutando, então calma, separa o sono nessa caixinha e vamos ajustar a amamentação. Porque a alimentação é diretamente relacionada ao sono. Bebês que mamam mal, dormem mal. Assim com todo mundo, né? Se a gente comeu bem, se a gente tá deitando sem fome, a gente dorme bem. Mas se você dormir com sono, ou com fome, você não consegue adormecer. Então, são momentos diferentes. E aí, quando não, Renata, a amamentação já tá ajustada, o bebê ganha peso, tá crescendo bem, então tá, de fato, a gente vai trabalhar o sono. A minha consultoria do sono, a gente faz um atendimento, ele é ao vivo, né? Então a gente tem os planos de atendimento online e presencial, então a gente consegue atender Brasil, fora do Brasil. Então a gente faz, a mãe preenche um formulário para eu entender a situação daquela família, porque
tem as particularidades daquela família. Eu entendo aquilo, a gente faz um encontro presencial ou online. E aí eu vou montar toda a rotina de organização de sono, de alimentação desse bebê. Montamos isso, a gente começa a ajustar os processos. E aí a gente, por 6 semanas, ou seja, quase 2 meses, a gente vai caminhar juntas, onde eu vou fazendo todos os ajustes necessários de acordo com a resposta que o organismo daquela criança está me oferecendo. Renata tem sido um anjo aí na vida, né? Porque maternidade pra gente é uma missão mesmo, né? É uma missão. Esse trabalho não é só uma questão de remuneração, gente. Pra gente que trabalha com maternidade, é uma questão de missão mesmo. É uma missão, e você vê que, assim, as mães, elas entregam mesmo nas nossas mãos o bem mais precioso que ela tem, que é o filho, Sim. que é a família. Então, é de fato uma missão. Eu tenho missão de ajudar essa mãe. Então é muito mais do que um trabalho que você faz diário, mas é uma missão, porque aquela mãe entregou pra gente todos os sonhos e expectativas dela, de amamentação, de sono. Então você tem obrigação, nós temos obrigação de trazer e fazer o melhor para aquela família. De cuidar daquela família, cuidar né? dela. E hoje em dia tem tanta coisa na internet, tanto profissional e tanta gente falando tanta coisa ruim, e aí por isso que vai pesando mais a maternidade. Então, assim, eu sinto abençoado tanto de receber você aqui e de trazer, né, para vocês também, tanto conceito legal, tanta coisa bacana, tanta dica preciosa. Então foi um prazer enorme falar com você. Tem muito mais coisa aqui, muito mais dúvidas, mas como eu disse no início do podcast, pode deixar as dúvidas aí no Instagram. Qual que é seu Instagram, Renata? Isso, eu vou deixar para vocês o meu Instagram, é o @consultoria crescer bem. Lá eu falo tudo sobre sono, primeiros socorros, cuidados com o bebê, amamentação, desmame, enfim, tudo que a sua família precisa ali de 0 dias de vida até 5 anos de idade. Lá tem um link onde você clica para falar no WhatsApp, o WhatsApp cai direto comigo, não cai em secretária, não cai em robô, eu respondo todas as mensagens que eu recebo. Então, se vocês quiserem conhecer um pouquinho mais, vai ser um grande prazer poder estar acompanhando vocês lá no Instagram, e eu sempre faço caixinha de pergunta. Pode deixar à vontade que eu respondo todas. Depois você conta pra gente como que seu dia tem 48 horas, por favor. Como? Aqui, prazerão, tá? O prazer foi meu. Muito obrigada pelo convite. Obrigada por estar aqui falando de um tema que eu amo tanto e que eu sei que pode ajudar tantas mães. Obrigada. Agora vocês vão ver a Renata sempre lá no Instagram também, Diana Bessas, porque a gente sempre coloca cortes lá dessas dicas maravilhosas pra vocês ir salvando, né? E deixando também os comentários, as perguntinhas, tá bom? Beijo grande pra vocês. Foi muito bom ter vocês aqui em mais um podcast Desabafo de Mãe. Beijo pra família toda.